Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma review de Alien Earth, in Space No One. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilhe, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Toda semana tem review de Alien aqui no canal, além de outros conteúdos de jornadas, ok? A gente está preparando coisas novas para vocês. Se inscrevam, ativem o sininho e comentem aí embaixo. Episódio da semana, Space No One. A gente já chegou agora no meio da série. E acredito que muitas das teorias que a gente criou a respeito de Alien Terra, elas acabaram se confirmando de um jeito ou de outro, como mencionado nesse episódio, mas também a gente errou algumas coisinhas também, como a gente vai falar aqui, ok? No episódio dessa semana, em vez de a gente estar na Terra do Nunca, a gente volta, tal qual a gente tinha mencionado, para Imaginou, para a gente entender o que é que aconteceu lá no primeiro episódio que foi cortado. No primeiro episódio a gente teve uma visão minimalista do incidente da Imaginou. Aqui a gente retorna para entender exatamente como é que as coisas chegaram até a nave cair na Terra. Brunão, qual que é a sua opinião sobre o episódio dessa semana? Bom, até aqui, sem dar nenhum spoiler, para mim é como se fosse uma releitura, não só na linguagem visual, mas no próprio roteiro em si, do que a gente viu em Oitavo Passageiro. É evidente para mim a intenção deles de chamar mais o público antigo para assistir essa série, né? Até por conta da recepção que teve nos dois filmes de Covenant e Prometheus, né? Então, chamar o pessoal para que conheceu Alien lá no início, nos anos 70, para assistir e rever o que eles conhecem de bom daqueles filmes nessa série, eu acho que esse episódio ele quis entregar isso. Não sei dizer se isso é uma boa opção para quem é novo fã ou quer conhecer a saga e a franquia de Alien agora, mas para mim foi de muito bom gosto. Isso para mim ficou feliz, apesar de a história ter momentos que, se você parar para fazer um comparativo, ela tem muita semelhança com o Oitavo Passageiro. Ela dá também algumas respostas para as perguntas que a gente teve durante o início da série de Alien Earth. Como que tudo aconteceu? Então eu achei um episódio bom. Eu tenho críticas a ele, né? Eu posso dizer que, para mim, na velocidade e ritmo que os fatos acontecem nessa série, este episódio ele é muito diferente. Eu acho que por isso eles escolheram com que ele não fosse o primeiro, mas que ele ficasse no meio, né? Acho que isso foi de bom tom. Mas eu gostei. Achei que foi um ponto alto, esclarece muitas coisas e revela coisas, né? Bom, a partir deste momento, se vocês não assistiram o episódio, fica aqui o nosso alerta de spoiler, tá bom? E se você não deu o joinha e tá gostando das reviews de Alien aqui com a gente, por favor, deixa o joinha e, principalmente, nem que seja um boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu agradeço muito a interação de vocês que já interagem conosco e você que chegou agora também. JC, conta aí a sua opinião sobre esse episódio aí de Alien. Eu acredito que... Eu vou discordar levemente do Brunão. Eu não acho que esse episódio é uma emulação de Alien, o Oitavo Passageiro. Eu acredito que esse episódio ele se afasta muito de Alien, o Oitavo Passageiro, no sentido de que a trama dele é muito mais complexa e madura do que era Alien, o Oitavo Passageiro. Alien, o Oitavo Passageiro tinha, tal qual eu comentei com o Brunão, uma trama muito mais simplista e era problemático, sim, mas ele era muito mais simplista. Era um conceito muito mais básico do que o que a gente tem aqui. Era um conceito de sobrevivência. O alienígena simplesmente estava ali e todos iam morrer. Esse era o conceito em Alien, o Oitavo Passageiro, no decorrer do desenvolvimento. Aqui não. Aqui ele se enredra mais por uma trama muito mais política do que Alien, o Oitavo Passageiro entrava. Alien, o Oitavo Passageiro surfava nessa onda de problemas corporativos, mas ele não entrava de cabeça. Ele passava muito por cima. Era uma discussão muito de fundo. Aqui nesse episódio, em Space No One, a discussão corporativa ela tá completamente no cerne desse episódio.
a gente observa que no decorrer do incidente da Imaginou, existe um sabotador que ele tá dificultando a vida de todo mundo. O xenomorfo não é o único alienígena que eles precisam se preocupar, e eu achei isso muito interessante. Ele não é o único alienígena que eles precisam se preocupar. Então, o pessoal, a tripulação da Imaginou, tem como um todo toda uma preocupação maior do que só um xenomorfo. Eu acho, inclusive, que se o maior problema da tripulação da Imaginou e do Morrow fosse o xenomorfo, eles teriam lidado com isso numa boa. Eu aprendi que o Morrow não é mal. Tal qual eu falei no último episódio, eu mencionei que eu achei que ele era completamente sem escrúpulos. Eu aprendi aqui que o Morrow não é um cara mal. E eu aprendi que ele é o funcionário mais competente da Willing Juteng. Isso foi uma surpresa mesmo. Então, se ele fosse é leal, só, né? Então, se só fosse o xenomorfo, me passou a impressão que eles teriam resolvido essa parada muito rápido. Talvez com alguns mortos, sim, concordo. Não iam sair todos vivos. Mas, num contexto maior, eles poderiam sim ter lidado com essa situação. Afinal de contas, eles não são caminhoneiros do espaço, como era a tripulação da Nostromo. Eles são uma tripulação de pesquisa e de segurança. Então, eles saberiam lidar com isso de uma forma muito mais desenvolta. O problema, como a gente vê no episódio, é que não é só o xenomorfo, né? Na verdade, o xenomorfo é o que menos causa problema no episódio. E, bom, vamos tentar dar um pulo pra gente não deixar o vídeo muito grande pra vocês. Mas no contexto geral, ele começa com o Morrow acordando, porque ele tá sendo acordado pelo assistente dele. Não peçam pra gente lembrar o nome de todos os personagens que apareceram nesse episódio, porque inclusive tem uma piada sobre isso nesse episódio, mais pra frente, a respeito do nome de quem é quem, porque eles obviamente não se conhecem, eles estão trabalhando, mas conhecimento íntimo é uma coisa que eles claramente não têm. E o episódio começa com o assistente do Morrow acordando ele, porque deu um bizu em alguma coisa e o Morrow precisa estar presente. Eu confesso que eu não esperava esse início. Eu achava que ia começar de um outro jeito. Mas de toda essa cena de início, de toda essa explicação de por que as coisas aconteceram dessa forma, eu gostei de duas coisas. Eu gostei, primeiro, da forma como o Capitão morreu, porque mostra o que teria acontecido com o Kane se o Ash tivesse cortado a cauda do Facehugger lá no Alien Oitavo Passageiro, que a gente vê que ele cortou a cauda do Facehugger, ele cortou inteira, inclusive. Ele cortou um pedacinho, ele fez incisão. Ele decepou a cauda do bicho no pescoço do Capitão, e ele acabou matando o Capitão. E a gente vê a forma como esses personagens estão se relacionando nesse contexto de perigo. Bruno, sobre esse começo, qual que é a sua opinião? Sim, achei curioso a interação desses tripulantes, porque como você disse, eles não são caminhoneiros espaciais. Porém, me surpreendeu como a humanidade, com pessoas hipoteticamente treinadas, e digo hipoteticamente, porque este episódio vai dar todos os elementos de como os empregados destas missões espaciais são pessoas muito comuns e em alguns aspectos técnicos até limitadas, né? Com exceção do engenheiro, tem um personagem que a gente vai ver que ele é infectado por aqueles insetos, né, que vão se procriar dentro dele, o magrinho, eu não lembro o nome dele agora. E ele não sabe a diferença de geologia para biologia. Ele, no meio de uma reunião de segurança, ele fica comendo. Então, assim, existem limitações que às vezes são coisas que a gente veria em um adolescente, uma criança em formação, mas para astronautas, vamos por assim, né, me surpreendeu muito o comportamento da tripulação em não obedecer protocolos de segurança. A começar da própria subcomandante em resistir em dar o comando para o Morrow, sendo que o protocolo de emergência era esse, né? A partir do momento em que os aliens saíram da quarentena, o Morrow já deveria ter assumido. E um outro erro aí, eu acho que foi um erro deles, eu não abordaria dessa forma, mas eu entendo o Morrow não querer revelar que existia um sabotador a bordo. Eu entendo a opinião dele, mas eu não faria isso. Eu revelaria a todos, existe um traidor entre nós, aquele que molha o pão no vinho, que nem Judas, entendeu? Eu falaria, para que as atitudes fossem mais vigiadas e mais controladas.
E falando do Petrovich, já entrando logo, já que era para falar do comportamento da tripulação, a gente tem nesse episódio a revelação de que o Boy Cavalier sabotou a Maginot com um sabotador lá dentro, alguém que ele comprou lá dentro, prometendo riqueza para esse cara, né? E isso prova que o Morrow, na verdade, ele não fez aquilo por maldade de se trancar, ele fez aquilo para sobreviver e garantir a missão dele. Então o Morrow, ele é um anti-herói. Ele, de vilão, na verdade, ele passou a ser o cara que tá cumprindo o trabalho dele, por mais que seja difícil. Isso me surpreendeu muito. E o fato dele usar os garotos androides, que são os híbridos nos episódios anteriores, prova que do ponto de vista ético pessoal dele, ele não está errado. Ele acredita que ele só tá fazendo o trabalho dele. E isso é uma coisa que eu reparo muito nas obras de Alien, é que as pessoas, elas estão fazendo o trabalho delas e elas são vítimas disso. Porque os grandes figurões das corporações usam essas pessoas como peões em xadrezes que eles querem vencer, entendeu? Então, gostei disso, dessa temática, dos comportamentos, das motivações reveladas, né? Mas não só isso, acho que o charme do episódio, sim, está em ver os 5 alienígenas soltos, não necessariamente soltos, mas disponíveis para acabar com a tripulação. Tem bons momentos de ação. E também a subcomandante. Ela, eu achei que ela estava muito perdida. Porém, ela tentou sobreviver ao máximo, mas ela não agiu da forma como deveria para a posição dela. Por isso que o Morrow estava certo em assumir o comando. Ele viu que ela era fraca, teve um momento em que ela começou a chorar. Ele falou: capitão, eu preciso de você no comando. Achei esse momento excelente para demonstrar a fraqueza técnica que essa tripulação tinha, infelizmente, para uma missão tão séria. Dando continuidade, o grande cerne desse episódio é essa investigação. A gente entende, então, pelo Morrow observando as câmeras da nave, que existe um sabotador, e o sabotador tá levando a Maginot para ela colidir em terreno da Prod. E a gente vai acompanhar pelos olhos do Morrow toda essa investigação. Sobre as atitudes dos outros personagens, eu não vou culpá-los por agirem da forma como eles agiram, porque eles não estavam sendo burros. Eles estavam sendo racionais e emocionais. A gente observa dentro desse contexto aqui que a capitã, ela estava tendo um caso com um oficial de ciências. Eu acho que ele era oficial de ciências, a gente não sabe muito sobre ele. Mas observa que ele estava tendo um caso com o oficial de ciências. E, cara, eles estão há 60 anos no espaço. Então a gente observa que eles estão reagindo a formas diferentes. Talvez até a Shibuzo entre nisso, porque talvez ela esteja meio negligente por estar tanto tempo assim no espaço. E arrume para ela, desculpa o que quiserem. Mas, de fato, eles estão reagindo cada um à sua forma. O mecânico, ele já é um cara mais velho, ele já é mais racional. Ele mesmo fala nesse episódio: deixei minha esposa com 31 na Terra, vamos voltar, ela vai estar com quase 70, não tenho mais esposa. O garoto, ele é jovem, tá meio óbvio que ele não teve um estudo muito aprofundado, ele não percebe o tamanho da confusão. O que me surpreendeu mais, como eu disse no começo, foi o Morrow. Porque, como eu disse também no episódio anterior, eu julguei que o Morrow ele fosse um cara muito sem escrúpulos, por ele estar usando o indiano para os objetivos dele. Mas aqui a série dá para ele um objetivo maior. A série dá para ele esse objetivo, mostrando que ele abandonou a filha dele em casa para dar uma vida digna para ela. A série deixa isso subentendido. Ele vai para o espaço, a Weyland-Yutani, quando ele está lendo nos arquivos dele, nas cartas, a filha dele diz para ele que a Weyland-Yutani já começou a pagar a escola dela. Ou seja, ele deu a vida dele em troca da vida da filha. Só que isso também fode as coisas, porque a gente descobre na mesma carta que a filha dele morreu. A Weyland-Yutani pega e comenta que quando a filha dele tinha 19 anos, ela morreu no incêndio. Então, ele sacrificou a vida dele para a filha, mas a filha dele já faleceu. Então, toda a vida dele foi embora. A vida dele é cumprir a missão. E a gente entende também que ele tem uma relação maternal com a senhorita Yutani velha, que faleceu, que criou ele como se fosse uma mãe, tirou ele da rua. Então, esse episódio serviu como um todo pra gente observar as motivações do Morrow. Esquece os outros estão mortos. Serviu pra gente entender quem é o Morrow.
Por que ele tá fazendo essas coisas e se ele é mal ou não. E não serviu pra gente entender só o Mor. Serviu pra gente entender o alienígena ocular também. Eu peguei uns insights bem interessantes dele nesse episódio. Tem um momento em que ele tenta avisar a cientista que o alienígena tava tentando escapar. Não sei se você vê esse frame, depois eu achei interessante que ele tava tentando se comunicar. No episódio anterior, a gente viu que os cientistas, eles falaram que o alienígena ocular é extremamente inteligente. Nesse episódio, eu peguei uma... Eu não sei se vocês pegaram da mesma forma que eu, mas eu entendi que ele não tá querendo fazer mal pra ninguém. Ou pelo menos em grande parte ele não quer fazer mal. O que ele tá querendo, em vários pontos desse episódio, ele tá meio que avisando os outros que deu coisa errada. Quando a Shibuzo comete a besteira de deixar o carrapato botar ovos dentro da água, o alienígena ocular fica batendo no vidro, avisando ela, e ela não liga, ela simplesmente acha que ele é um animal, que é o erro dela, achar que ele é um animal. Já mais para as partes finais, quando o xenomorfo de fato aparece e começa a querer quebrar o vidro da porta, a gente vê que o ocular tomou o controle do corpo do mecânico, do engenheiro, e ele nocauteia a capitã. Só que quando ele faz isso, o xenomorfo desiste. Eu não sei se vocês entendem como... Desiste de tentar entrar na porta. Eu não sei se vocês entendem a mecânica aqui, que o xenomorfo só ataca coisas que ele considera que tem medo dele. Pelo menos nessa série foi colocado assim. Em nenhum outro filme de Alien isso é estabelecido, porque os xenomorfos matam a galera no stealth. O pessoal nem sabe que ele tá lá, ele vai e mata. Então, isso só foi criado aqui. Isso nunca foi estabelecido antes. Mas aqui, exclusivamente esse xenomorfo, ele ataca as pessoas baseado no medo delas. Então o alienígena ocular nocauteia a capitã e quando ela tá desacordada, o xenomorfo vai embora, porque o alienígena não tem medo. Vocês entendem a lógica de que aparentemente ele tá tentando um contato que não tá sendo bem sucedido? Quando o Mor aparece com uma arma na frente dele e ele percebe que o Mor vai atirar nele, ele chama o xenomorfo de volta. Ele imita o som xenomórfico. Ele traz o alienígena de volta pra sala. Cara, eu achei essa interação muito boa. Eu gostei de verdade. E você, Brunão, qual a sua opinião? Eu acho que essa questão de tentar se comunicar tá muito evidente mesmo nesse episódio. A gente teve essa pista no primeiro. Mas eu percebi que, pra mim, de tudo que eu já assisti de Alien, embora não seja 100% da obra, né, principalmente de Universo Expandido, não vi, não li. Mas pra mim foi a situação em que mais closes eu vi do xenomorfo. E quando ele encontra a subcomandante, ele fica olhando pra ela por um bom tempo. Então ele não tem aquele ímpeto que você se referiu de assassino. Não, ele tá agindo com... Como eu posso dizer, ele tá calculando os movimentos dele com relação a quando ele entra em contato com outros seres. Então, é diferente. O fato de, nos episódios anteriores, a gente vê que o xenomorfo tentou contato com a Wendy, mostra que tem alguma coisa por trás de tudo isso que vai ser revelado ainda. Essa é a minha teoria. Ainda tem um segredo a ser revelado. E eu acho que a gente vai descobrir nos próximos 2 episódios. É isso aí. Entrando no xenomorfo, é o mesmo que apareceu no primeiro. Só que a forma como eles fizeram, cara, isso aqui foi muito bonito. Eu sou fã de um efeito prático. Eu achei a movimentação dele sensacional. Eu vou deixar pra vocês aqui. Vocês devem estar vendo aí a forma como ele se movimenta. Cara, isso aqui é genial. Isso aqui foi maravilhoso. De verdade, assim. É um xenomorfo, assim. Eu tenho certeza que ele tava caçando por diversão. Porque se ele quisesse matar ela, ele teria pego ela rapidinho. A hora com aquele rabo dele lá, que é uma exatamente, ele tá se divertindo pra porra. O bicho é brincalhão, eu gostei. Como eu falei, o xenomorfo, ele é meu monstro espacial favorito desde sempre. E eu vou sempre passar pano pra ele, porque, cara, genial, gostei muito. Gosto muito. O Mor me surpreendeu porque a gente achava que ele tinha abandonado ela, mas na realidade não foi muito isso. Na verdade, ele até tenta
fazer com que ela se levante para os dois irem para a sala de impacto da mãe, só que ela tá completamente desmaiada. Se ele abrisse a porta na hora que ela pediu, os dois estavam mortos. Ele não ia ter tempo de abrir a sala de impacto antes do xenomorfo pegar os dois. Então, eu confesso que eu esperava que o Morrow fosse um pouco mais mal, mas esse episódio como um todo deu um grande escopo pra ele, eu gostei bastante. Não acho que é a última vez que a gente viu ou imaginou. Tem outros personagens que estavam dormindo, que morreram, mas parece que me deixou com a impressão de que ainda vai ter. De que a gente ainda vai saber mais, a gente ainda vai voltar pra essa nave em algum momento. Mesmo que em flashback curto de 20 minutos dentro de um episódio, deu a impressão que a gente ainda vai voltar pra dentro da Imaginou. Eu acho que algumas coisas não foram muito explicadas. A relação do Teng com aquela moça ficou bem vago. Eu imagino que a gente vai ver algum flashback deles embarcando dos primeiros dias ou das primeiras procuras deles por esses espécies, pra gente entender um pouco mais de todos esses personagens. Mas de qualquer forma, eu gostei bastante. Brunão, o que você achou do contexto geral? No contexto geral, e eu deixo como uma consideração final desse episódio para mim, é como a gente pode se surpreender quando a perspectiva de uma ação que a gente visualiza pode se modificar se a gente muda o ângulo dela. Você citou a questão dele tentar salvar a subcomandante e depois não poder. No primeiro episódio, eu tive a impressão que ele deixou todo mundo morrer. Ó, vocês vão morrer com o Xenomorph e os aliens. E eu vou me safar. Aqui não, a gente descobre que ele estava tentando o melhor dele para salvar todo mundo e não deu certo. Então ele tinha que se salvar e garantir que a carga chegasse. Então, ao invés de ser um sabor vilanesco de Morrow, a gente descobre que é um sabor dramático e trágico. Porque, querendo ou não, eles eram os companheiros de viagem dele e eles ficaram 60 anos dormindo juntos e vivendo juntos. Então, isso não é demonstrado, mas imagina a cabeça desse cara. E ainda ter a frieza de ir atrás do xenomorfo depois que ele escapa da nave lá no meio da cidade e continuar a missão dele, porque é a única coisa que sobrou, já que a filha morreu, a esposa provavelmente também. Então, a tragédia, essa aí, a tragédia do Morrow me deixou assim muito mais simpático por esse personagem do que interesse que eu tinha pelo tom vilanesco que davam pra ele. Então, a perspectiva, eu gosto muito disso em qualquer obra. Quando você muda a perspectiva do espectador sobre o seu personagem, isso é maravilhoso. E eu deixo aqui, eu não sou de deixar notas muito pra Alien aqui nessa review, mas hoje eu dou nota 10 pra esse episódio. Esse episódio pra mim foi nota 10. Então 10 pra ele, porque eu acho que eu ia dar uns 9,5, mas 10 tá ótimo. Gostei muito do episódio. Não acho que ele foi melhor do que o episódio anterior. Eu acho que o episódio anterior, pra mim, me chamou. A gente teve mais discussão no episódio anterior do que a gente teve nesse. Mas esse daqui ele é bom porque ele saciou a vontade que os fãs tinham de voltar a ver o Xenomorfo pegando as pessoas. Apesar de que é uma coisa interessante, porque a maioria das mortes nesse episódio, a gente vê ela off-câmera, né? Não sei se você falou isso, Bruno. A maioria das mortes a gente vê ela off-câmera. A gente não vê o Xenomorfo nascendo, a gente não vê o capitão morrendo, a gente não vê o olho pegando o engenheiro. A maioria das mortes é off-câmera, então... Uma outra coisa que vale a pena considerar é que... Eu preciso reassistir o primeiro episódio para entender, mas aparentemente os carrapatos eles conseguem se multiplicar sozinhos. Então, talvez a gente esteja perdendo que pode acontecer uma infestação em Prod City de carrapato. Uma praga. Isso pode ser o fim de Prod City. A Weyland-Yutani pode explodir a cidade inteira se necessário. Aliás, os cenários da Weyland-Yutani muito bonitos, inclusive. Aqueles seguranças armados, bem cyberpunk, com armadura samurai e metralhadora. Né? Achei foda. E isso é interessante porque lá em Alien 3 a gente já tem uma coisa mais ou menos assim. A segurança armada da Weyland-Yutani em Alien 3, eles têm uma armadura pesada, branca. Eu gostei. Eu acho que todo o design da Weyland-Yutani foi muito bonito mesmo. Brunão, considerações finais? Galera, aguardem na semana que vem e na próxima que a gente ainda tem mais 2 episódios de Alien Earth.
E deixem aí o comentário de vocês. Como eu disse, nem que seja um boa noite, um sinal de vida, porque isso deixa eu e o JC muito feliz. Eu agradeço o que vocês estão fazendo aqui conosco, acompanhando a gente nessa jornada, sobrevivendo aos xenomorfos e aos aliens trazidos pela Maginot. Meu muito obrigado. E como é tradição, o povo sabe que a gente é fã de Star Trek. Vida longa e próspera. Isso aí, pessoal. Quem curtiu, comenta, compartilha e até mais.